A Karen falou aqui, QA manual precisa saber de programação? Não, QA manual não precisa saber de programação, mas se você for só um QA manual, você vai estagnar no mercado. O mercado ele quer pessoas que saibam programação para trabalhar com testes automatizados. Mas eu te garanto que por mais que você tenha medo aí de programação, fique tranquilo, teste automatizado não é tão difícil assim. E galera, eu vou entrar agora justamente no assunto que eu vim falar. Eu acabei de falar isso, né? Poxa, o mercado ele quer uma pessoa que saiba automação para poder trabalhar, aliás, que saiba programação, né, para poder trabalhar com testes automatizados. Só que saibam que isso não vai te transformar no melhor QA possível. Isso vai te destacar? Com certeza. Isso vai, às vezes, te tirar de um emprego que te paga mal para receber melhor, só pelo motivo de você ter aprendido automação? Sim. Agora, tem um ponto. Mesmo que você aprenda automação, isso não significa que você vai crescer para sempre no mercado. Apesar de automação ser algo, testes automatizados, ser algo que você utiliza assim no seu dia a dia como um QA ou como um QA engineer, e ser sim uma ferramenta extremamente importante para melhorar a qualidade do produto que você está testando e até mesmo as suas entregas, não é tudo. Existe uma frase dentro da área de tecnologia que é: não existe bala de prata. Isso falando sobre tecnologia no geral, mas eu posso trazer também esse paralelo em relação à automação. Não é porque você, como QA, sabe testes manuais e sabe testes automatizados, ou às vezes só sabe testes automatizados, muitas vezes, né? Tem muito QA que às vezes só aprendeu automação, pegou um emprego e já era, que você literalmente vai conseguir crescer sempre no mercado. Mas galera, por que a automação, por mais que seja alguma coisa interessante, por que a automação, por mais que seja algo importante para sua carreira, não necessariamente vai te transformar no melhor QA do mundo? Porque, galera, antes de aprender automação, você tem que aprender a ser um QA de verdade. E eu falo isso porque tem muitas pessoas que entram no mercado de QA sem saber exatamente como fazer testes de software, e aí depois ela aprender a testar manual, sem aprender muitas estratégias, ela vai lá e fala: o que você precisa aprender? Aprende testes automatizados. Que é uma boa dica. Aí a pessoa vai lá, aprende programação e aprende testes automatizados e acha que ela tem que automatizar absolutamente tudo que ela vê pela frente. Pois é, apesar disso ser uma prática que é meio comum no mercado, não é o que vai fazer você realmente trazer qualidade para um produto, tá certo? Por quê? Porque quando você está trabalhando com testes automatizados, eles não são uma bala de prata, eles não vão resolver todos os seus problemas. Para quem não sabe, o que os testes automatizados vão fazer? É como se você fizesse um robô, literalmente um robô, e esse robô testasse por você. Ou seja, ao invés de você ter que ir lá, entrar, colocar o seu e-mail, colocar a sua senha e apertar o botão de login e ver se está logado, isso é um teste manual. Eu fiz um teste de cenário de login. Eu verifiquei se o login correto estava funcionando. Um login com sucesso. A automação ela vai fazer isso por você. Você vai literalmente escrever um código para fazer com que um robô vá lá, escreva para você o e-mail, a senha e clique no botão. O robô, por que é interessante? Por dois motivos. Ele vai fazer esse teste muito mais rápido que você. Porque ele não precisa ficar olhando grandes coisas. Ele vai estar ali no código. O código acabou, a automação finalizou e está testado. Além disso, você pode rodar ele não somente quantas vezes você quiser, mas quando você quiser. E não só isso também, enquanto você está rodando esses testes no sistema, você também está rodando testes manuais em outros lugares. Então você consegue se dividir, é como se você se multiplicasse tendo uma automação de testes, certo? Agora, por que isso sozinho não é algo que vai te transformar para sempre? Galera, não vai te transformar para sempre. Quer sair? Isso não vai te transformar para sempre pelo simples motivo de que você precisa saber criar estratégias. A automação de testes foi exatamente o que eu falei. A automação de testes é literalmente uma ferramenta e uma estratégia para te ajudar e não para fazer todos os testes, né, filha? Obrigado pela aula. Vocês entendem isso? Então olha que doido, apesar de automação de testes, ela fazer os testes mais rápidos para você, ela fazer testes em qualquer momento do dia ou em qualquer momento do que seu sistema está rodando, e você poder também fazer testes manuais enquanto faz isso, não é interessante você fazer testes automatizados, principalmente se a gente estiver falando de testes automatizados end-to-end, para todo o sistema. Inclusive, galera, isso daqui é uma pergunta que cai em muita entrevista. Qual tipo de cenário você automatiza no sistema? Quais cenários você escolhe automatizar e por quê? Galera, isso é uma pergunta que cai, sei lá, em 70%, 80% das empresas que você vai fazer entrevista, caso eles estejam pedindo automação. E muitas pessoas
simplesmente não sabem responder essa pergunta. Por quê? Porque ela acha que automatizar é a resposta para tudo, que dá para automatizar absolutamente qualquer cenário, que dá para automatizar todos os cenários. E sinceramente, ela não está errada. Não é errado pensar que você pode automatizar todos os cenários, porque dá. Só que sabe qual que é o problema? Existem alguns problemas nisso. Primeiro de todos, uma automação, principalmente quando a gente está falando da automação end-to-end de front-end, ou seja, quando a gente vai fazer uma automação lá com Cypress, com Selenium, com Playwright, apesar deles também testarem em back-end, né? Mas isso daí não vou entrar nesse mérito. Você está testando, você está criando uma automação que demora inicialmente segundos para rodar. Depois você incrementou mais cenários de teste e agora você incrementou uns 5 cenários de teste, 6, dependendo do tamanho deles, principalmente se eles forem end-to-end, eles vão começar a demorar 5, 10 minutos para rodar. Já começou a ficar demorado. Aí a gente vai criar mais testes e mais testes, porque é um sistema às vezes que ele é complexo, e esse sistema end-to-end ele vai rodar 100, 200 testes automatizados de end-to-end. Aí ele vai demorar 1 hora, 2 horas. E galera, isso acontece em muita empresa. Eu tô falando isso porque eu conheço, né, QAs que já me falaram, pô, minha automação de testes demora 3 horas para rodar. Agora você imagina você tem um projeto, certo? Imagina que você tem os seus desenvolvedores lá, eles estão desenvolvendo um projeto. E antes da gente mandar para produção, a gente tem que testar esse sistema, beleza? Beleza. E aí a gente vai testar esse sistema como? Rodando essa automação que demora 3 horas para rodar. Pô, imagina o cara terminar um projeto e ele só saber se vai poder mandar para produção 3 horas depois. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Tá vendo como isso fica antiprodutivo, mesmo sendo uma ferramenta que roda super rápido? E aí você fala assim, mas Manny, pô, você tá falando que a automação ela roda mais rápido que eu, então o que eu faço? Aí que tá. Você precisa criar estratégias de teste para saber quais testes você precisa automatizar, entende? Por quê? Da minha opinião, mesmo um teste end-to-end longo, muito, muito longo, um teste end-to-end que pode ser válido, mas eu ainda considero muito longo, ele demora 15 minutos. Vocês entendem? Por quê? Porque quanto mais você testa cenários específicos, quanto mais você testa cenários mais importantes que podem quebrar no seu sistema com automação, mais válida essa automação vai ser. Só que se você começa a criar estratégias de teste, aumentando o número de casos de teste, deixando muitas vezes, acontece isso muito, casos de teste redundantes, ou seja, esse caso de teste 1 e o 2 eles testam 90% do tempo, ou sei lá, 60% do tempo eles estão testando a mesma coisa, até chegar a uma parte do sistema. Isso é terrível. Isso vai fazer com que a sua automação demore para rodar, ela vai quebrar e você não vai saber o porquê. Por quê? São 3 horas rodando uma automação. Imagina para você descobrir o que raios que está quebrando ali dentro. Imagina a quantidade desses 300 casos de teste quebrando sem parar e você ter que reolhar eles toda hora. E você não fazer ideia do que está acontecendo. E aí a sua automação de testes vai ficar o quê? Ela vai ficar obsoleta. Ela não vai ser uma coisa que a gente chama de reliable, né, que é confiável. Na área de tecnologia a gente fala muito essa palavra, reliable. Então, e os seus testes vão ser o quê? Eles vão quebrar toda hora, eles vão ser chamados de testes flake testes. Ou seja, testes que quebram. A última coisa que você quer ter dentro do seu projeto é um flake test. Por quê? Porque a sua automação não está sendo mais levada em consideração. Por quê? Porque ela quebra o tempo todo. Não é isso que você quer. Você tem que sempre buscar fazer uma automação de forma inteligente, de forma estratégica. E é por isso que, por exemplo, dentro da minha mentoria, antes de eu começar a ensinar automação, eu vou te ensinar como testar um software. Eu vou te ensinar o que você tem que automatizar de verdade. Quais estratégias você pode utilizar para poder mitigar esses problemas? Porque quando você começa a fazer a automação de teste sem precedentes, né, sem parar, 1 hora ela vai se tornar inútil. E aí o Lucas ele perguntou assim, poxa, o que faz demitir um QA? Não necessariamente isso vai te demitir, tá bom? Só que vai fazer com que as pessoas fiquem se perguntando qual que é a necessidade desses testes automatizados se eles quebrem o tempo todo e a gente nem tem certeza se eles estão pegando algum tipo de problema. E a gente nem tem certeza que ele está testando o fluxo de forma correta. Vocês entendem? Mas é por isso que antes de você começar a trabalhar com testes automatizados, você tem que entender como o projeto funciona.